Bom, pessoal, hoje a gente vai ver a questão do método dos relés. Esse método é importante porque é a base para a automatização do processo de sintonia, tá? Muitos processos que tem, né, os controladores atuais têm um processo de sintonia automática. A base, mais ou menos, é essa. Lógico que tem evoluções, mas começou assim, certo? E basicamente, o que ele faz? Ele ele se baseia no método de Ziegler-Nichols malha fechada, certo? Só que em vez de você trabalhar no limite da estabilidade, como era o método de Ziegler-Nichols malha fechada, ele simula essa oscilação, ele faz oscilações controladas, certo? De forma a que você trabalhe com segurança, certo? E por ser controlada a oscilação, você pode induzir ela. E ao induzir ela, você pode, digamos, fazer o teste, automatizar esse teste, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai fazer no Simulink, tá? Eu estou querendo automatizar sintonizar esse sistema, certo? E aqui, bom, vamos lá. Eu dei como exemplo na área, eu dei como exemplo no sistema, né, no sistema não, no roteiro, tá, um sistema com atraso, tá? No sistema com atraso, tá? Deixa eu até só mostrar para vocês, eu acho que tá no sistema com atraso, que não tem jeito. A gente se baseava, tá, no P&D, no P&D que ele já tinha uma saturação aqui, então um P&D com saturação, tá? Só que na prática o ideal é você usar um relé mesmo, tá? Essa função relé pode ser que tenha dentro dos PIDs atuais, tá? Qual que é a diferença? Esse relé ele tem esterese, certo? Porque para sistemas sem atraso, certo? Ele dá problema se não tiver esterese, tá? Embora esses processos reais sempre tenham um atrasozinho, então qualquer tipo de atraso já conta, tá? Mas eu vou trabalhar desse jeito aqui, ó, tá? Eu não vou ficar montando com vocês, tá? Não vou ficar montando com vocês. Eu acho que isso aqui vocês já passaram do ponto, vocês conseguem montar, tá? Isso aqui já tem como montar. Só essa peça que é nova, você vai procurar como relay, tá? Relay, então o nome é relay, tá? Se procurar lá você acha, tá? Então você vai achar e o que a chave é manual switch, tá? Bom, qual que é o passo mais importante? Primeiro vamos colocar essa função, né, 3 e 142, tá? Então vamos lá. Esse aqui eu vou colocar ganho 3 142, certo? Agora a definição do H, tá? Bom, o degrau eu posso colocar de qualquer maneira, eu vou colocar meio, tá? Para facilitar, certo? Por quê? Porque eu poderia colocar um, tá? Vou colocar meio. Porque eu preciso saber uma coisa importante, tá? É o seguinte, o ganho em regime permanente, ou seja, onde ele vai parar, ou seja, GJ0, tá? Lembra que quando a frequência, o tempo vai para o infinito, a frequência vai para zero, tá? Isso aqui vai me dar 3 meios, que é igual a 1,5, certo? Isso quer dizer o seguinte, tá? No meu sistema, eu vou ter, se o sistema com relay, tá? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu vou ter o degrau aqui,
1K vezes o H, aliás, o K não, vai ser o H, mais ou menos H na verdade, né? E eu vou colocar um H aqui. Vou colocar K limitado por H, certo? E aqui você tem seu G de S e você fecha, certo? A ideia, por exemplo, se eu colocar meio aqui, ó, certo? Ele vai aparecer um valor maior ou menor que meio. Ele vai ficar oscilando entre mais ou menos meio. Esse é o intuito, tá? Só que, por exemplo, se você tem um ganho em regime permanente de 1,5, certo? O seu H pode ser pequeno, pode ser menos, ele tem que ser maior que um terço, certo? Por quê? O que vai valer, esse K não vale. O que vale mesmo é o H, certo? Porque é o H que vai limitar, é o H que vai mandar, tá? Aquele relay, o que ele faz? Ele vai analisar a entrada e ele vai te dar ou H ou menos H, certo? E esse H aqui, ó, certo? Vamos supor o valor, né? Vezes o ganho de 1,5 tem que dar igual a meio. Então, o H vezes 1,5 tem que ser igual a meio, certo? Então, o H vai ser um terço. Isso quer dizer o quê? Que o H tem que ser maior ou igual a um terço. Ele não pode ser menor que um terço. Porque se ele for menor que um terço, certo? O que vai acontecer? Ele vai estabilizar um ganho H vezes meio, que dá vezes 1,5, que dá menos que meio. Ele não vai oscilar em torno do ponto de operação. O ponto de operação é meio. Então ele tem que ser maior ou igual a 1,5. Um terço, né? Maior ou igual a um terço. Então a gente vai colocar. Isso aqui faz parte da definição de H. Obviamente, se você estiver na prática, você vai fazer esse cálculo. Vai analisar com um degrau de um terço. Eu danifico a máquina? Se danificar a máquina, o que você pode fazer? Você pode mexer nesse valor aqui, ó. Dar um degrau menor ou maior, tá? Então, o primeiro passo é você definir o H, certo? Então, o H ele tem relação com ganho em regime permanente. Para quem não sabe o que eu fiz, é só igualei o S a 0, tá? Aí ficou só o 3 e o 2, certo? Para sistemas integradores, basta dizer que é meio complicado fazer isso. Então, esse método não é para sistemas integradores, tá? Bom, vamos lá então. Então, eu vou definir um H maior que um terço. Um terço é 0,33, maior que um terço é meio. Meio, certo? Vou definir um H de meio, porque meio vezes 1,5 dá 0,75, que é maior que 0,5, certo? Então, eu vou voltar lá no meu simulador, certo? E vou definir o meu H, certo? Como, aqui pode ser 0,2 e menos 0,2, tá? Esse aqui você varia, o jeito que fica melhor para você. Eu vou colocar mais meio e menos meio. Se você quiser colocar aqui 0,1, tá bom também, tá? E o ganho K, aqui você vai pegar o PID e vai tirar todos os ganhos aqui, colocar um ganho K de 200, por exemplo, um ganho grande, certo? Lembrando que eu pedi meio, certo? Então se eu der OK aqui, rodar, ele tem que oscilar em torno do ponto de operação, tá? Ele oscilou, não ficou muito bom não, certo? Ele tá uma oscilação meio ruim, certo? Ficou pior, vamos tentar colocar um pouquinho diferente. Vou colocar um pouco maior o K aqui.
Ah, tá. Faltou isso, né? Isso aqui teria que... Não era o problema do K. Era o problema de você colocar a saída certa. É o relé, tá? Então vamos lá. Vou gravar outro vídeo por causa disso, não. Vocês entendem. Então vamos lá. Ó. Essa saída aqui, certo? O que é importante aqui? É isso daqui mesmo. Ó. Essa oscilação. Você quer induzir essa oscilação. Tá? Certo? Isso aqui. Deixa eu colocar bem grandão. E pegar a parte que interessa. Porque aqui a gente não vai ver. Você teria que pegar o vale, o pico e a diferença entre picos. Tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Tá? Eu vou pegar isso daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou exportar print to figure. Tá? E aqui eu vou pegar o data cursor, tá? E vou escolher pontos consecutivos, tá? Ó, esse aqui é um pico, certo? Shift ponto para colocar outro, né? Esse aqui é outro pico. E esse aqui é um vale, certo? Pico, pico, vale, tá? Qual que é o intuito? Eu pegar a distância, né? Essa distância e a distância, a amplitude da oscilação, que é o A, e o período, que é o P, tá? Deixa eu copiar isso aqui e colar lá no... Deixa eu ver se eu consigo colocar no Open World isso aqui. Isso. Vou colocar em cima desse trem aqui. Posso colocar grandão? Porque aqui eu tenho os dados para eu poder fazer a conta, tá? Então vamos lá. O H meio que eu defini foi meio, né? A amplitude aqui vai ser... eu vou fazer a conta e colocar embaixo aqui, quer ver? Vai ser a amplitude. Eu vejo o Y, tá? O Y, tá? A amplitude vai ser 0,5004 menos 0,4979, tá? E o período vai ser aí o óleo X, né? O X aqui, ó, X e X, certo? Esse aqui é o período e esse aqui, ó, a amplitude, tá? Período 8,057 menos 7,839, certo? E agora vamos fazer essa conta, né? Eu vou pegar a conta aqui, posso fechar, qual que era? 0504. Então vamos lá. 0,5004 menos 0,4979. 0,4979. 0,0025, tá? Mais ou menos isso. Então aqui, ó, vai ser 0,0025, é isso, né? É isso. Deixa eu ver lá se é isso. Isso. E o período 8057 8,057 menos 7839. 0,218. Então dá 0,218, tá? Essa conta aqui a gente vai fazer, esse vai ser o KU
esse aqui vai ser o PU, tá? KU vai ser 4 vezes meio dividido por 0,0025 π. Então, vai dar 254,60, 254, 6.479. Então aqui, ó. É mais ou menos isso. 6.479. 6.479. E o período é o próprio P, que é de 0,218. Certo? E aí eu faço, eu vou lá na tabela do Zigonicus malha fechada, já peguei os valores, tá? E é só fazer o cálculo, tá? O F é um ajuste que você faz, porque não é o Zigonicus, é um método parecido com o Zigonicus. Então vamos lá, vai ser 0,6 vezes KU, tá? Então KU vai ser ciência, tá? E o PU vai ser 0,218, certo? Então meu KP vai ser 0,6 vezes KU dividido por 2,5 por 2. Vai dar 122,231, certo? 122 231, tá? O TI vai ser meio vezes PU vezes 2,5, 0,2725. E o TD é o PU sobre 8, né, basicamente. Dá 0,0273. Então você tem esses valores, tá? Aí basicamente você teria que ir vir aqui colocar esses valores no P&D, certo? Então você tem 122.231. Lembra de colocar ideal, não é paralelo, tá? Ideal que o P está para fora. O I você pode ver que está para cima, então vai ser 1 sobre o TI, que é 0,2725. E o TD 0,0273. Certo? Aplica. Ok. Muda a chavinha, porque é importante. E aí você roda, tá? Você vai ter uma resposta. Eu coloquei um pouco mais de tempo, mas você vai ter uma resposta desse tipo, tá? Tá sintonizado. É essa a ideia, tá? Então, é basicamente isso. O método é esse, tá? Você vai precisar de um relé. O relé é importante, tá? Embora dê para fazer só com P&D, mas por que eu ensinei com o relé? Primeiro porque é o jeito melhor de se fazer e que dá para se fazer sem atraso. Certo? Com atraso daria para fazer só com saturação, tá? O relé sem atraso dá para fazer melhor. E outra coisa é que no Scilab ele não tem o P&D com o valor, tá? Com esse limitador. Você teria que colocar externo, aí com chave, então eu preferi fazer do jeito que eu fiz no outro. Normalizar as coisas, tá? Espero que vocês tenham entendido.
E é isso, é um método simples, tá? Então, ficamos por aqui.